Bem, gente, vamos lá continuar os nossas programações sobre funções. E agora hoje a gente vai falar sobre escopo de variáveis, que é uma coisa muito importante no mundo da programação em geral. Escopo de variáveis, onde que as variáveis funcionam ou não. É, e vamos desenhar uma função aqui usando Python, né? Então, por exemplo, vamos aqui, função matemática. Eu vou criar agora um arquivo para não misturar com esse vídeo funções do vídeo anterior. Vou criar aqui um vídeo mais funções. Estou sem criatividade. E aí no vídeo mais funções, eu quero mostrar para vocês o seguinte: como desenhar. Primeiro vamos programar umas funções aqui, né? A gente pode programar função matemática, igual na matemática, igual, por exemplo, muitos alunos já devem ter visto função do segundo grau, função quadrática, né? Então eu posso definir uma função assim, ó. Eu tenho def, aí eu tenho uma função f de x, vou esperar um x como parâmetro, f de x, e aqui dentro o meu f de x vai retornar exatamente 2 vezes x elevado ao quadrado menos x mais 4, por exemplo. Aí essa aí é a sua função. E aí, na hora de executar o código, você vai lá e faz assim, ó, digite o número x, recebe, vou colocar como número real mesmo, né? Digite um número, digite o valor de x, dois pontos. E aí eu mando imprimir print, eu mando imprimir o valor da seguinte forma, eu mando imprimir assim, ó, f de x, entendeu? Bem simples, ó. Eu vou imprimir o valor de f de x. Então, olha lá, se eu executar aqui, opa, o que está reclamando aqui? Está falando que não pode converter string para float. Ah, tá, desculpa, gente. É porque eu esqueci do input. Então, dentro do float, o meu input. Então, agora eu vou executar, vou limpar aqui. Né? Tá, executando, olha lá. Digite o valor de x. Vou digitar. Opa. Vou digitar 0. Deu outro problema aqui. O que tá reclamando? Ele tá falando que não é suportado elevar ao quadrado quando o valor é float. Ah, tá, desculpa, porque não é esse. É porque no Python. Moisés. Esse círculo flexo aí é da operação de conjuntos igual nos vídeos anteriores para fazer o ou exclusivo ou a diferença simétrica, o que está em um junto com o que está no outro, mas não nos dois ao mesmo tempo. E também eleva ao quadrado lá naqueles vídeos mais anteriores, lá no Visual G. Aí eu esqueci que elevar ao quadrado no Python são dois asteriscos, né? Então é só erro de sintaxe mesmo. Então 2 vezes x elevado ao quadrado menos x mais 4x. Então eu vou rodar aqui, vamos... Opa, quero copiar isso aqui não. Vou limpar aqui, ah lá. X valor de 0 é 4. O valor de 5 é 49. O valor, vamos testar mais valores aí. O valor de menos 1, vamos testar menos 1, 2 e 0,5. Tá lá. Valor de menos 1 deu 7. O valor de 2 deu 10. Valor de 0,5 deu 4 também. 0,5 e 0 deu na mesma. Entendeu, gente? Isso aí é que é o valor de função. Isso a gente consegue programar de forma matemática bem simples usando função.
Agora, se você quiser desenhar a função, tem uma forma mais bonitinha também para fazer. Ó. Você pode fazer isso aqui. Ó. Você pode instalar a biblioteca SymPy. Para você instalar qualquer biblioteca, você tem que vir aqui no console. Ó. Vou levantar aqui. Você tem que vir aqui no console e instalar da seguinte forma. Eu vou instalar aqui. Você usa o pip3. Ou aí no Windows, se você estiver usando o só pip, tem que ver como que é aí no Windows. Pip3 install e eu vou instalar a biblioteca SymPy. Vamos ver se vai instalar. Eu não tinha ela, ó, ele está instalando. pip3 install SymPy. Eu acho que deve dar algum problema aqui de biblioteca antiga. Ah lá, ó. Atenção, você está usando uma versão do pip 20.2.3. Mas só que, como sempre, a versão 21.0.1 já está disponível. Você poderia atualizar fazendo esse comando aqui, ó. Python 3. Eu acho que no Windows é só Python, né? Não tem esse Python 3, mas no Linux aqui tem esse 3 aqui na frente. Então eu vou copiar e colar aqui. Eu vou fazer essa atualização. Então vamos lá. Ó, parece que atualizou. Vou limpar. Opa, colei de novo. Vou limpar. E vou executar de novo aqui para instalar o SymPy. Ele vai falar que já existe. Só que pelo menos para ver... Ah lá, não tem mensagem mais de biblioteca antiga. Tá vendo? Então aí depois que você instalou o SymPy, você vai lá e usa ele aqui, ó, na biblioteca. Do SymPy, eu vou importar, eu vou importar tudo. Esse asterisco significa que eu vou importar tudo. E também do SymPy.plotting eu vou querer importar tudo. Porque eu vou querer... Esse plotting é para desenhar as funções. Isso aqui eu acho que tá dando esse erro aqui, é porque eu ainda não estou usando. Vamos testar. Então aí, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou usar a variável x. Ela agora vai ser uma variável simbólica, symbol, simbolizando o x da matemática. E y é igual a todo esse cálculo aqui, ó, de forma simbólica. Tá vendo? E aí, depois que eu declaro x, que vai ser do tipo simbólico, e y, que vai estar em função de x, essa é a função de x, eu vou lá e mando plotar y, que é a função, né? Y é igual a f de x. Então, vamos ver o que vai acontecer. Opa, não é para salvar mais, não. Vamos rodar. Ah lá, primeiro ele vai pedir um valor, aí eu digito 5. Aí depois que eu digitar assim que ele imprimiu o valor, ele vai fazer esses símbolos aqui do gráfico. Olha que bonitinho, gente. No Python. Já é a nossa... Já começa a ter um vislumbre aqui no Python de interface gráfica. E depois a gente vai ver nos próximos vídeos mais sobre interface gráfica. Então olha só que bonitinho. É o gráfico dessa função 2x elevado ao quadrado menos x mais 4. Olha lá o gráfico da função. Quase encosta aqui no eixo x. Não chega a encostar, porque a gente viu lá no exemplo anterior, o valor 0 é 4 e o valor meio é 4. Porque aqui bate no meio, né? Isso aqui é o símbolo 4. É os 4. É tudo aqui juntinho. E aí depois ele faz essa parábola aí. É uma função quadrática. Aí se você quiser depois... mandar, sei lá, pro seu melhor amigo aí, você salva aí a imagem. É um PNG, né? Você salva onde você quiser e manda a mensagem por e-mail. Bacana, né, gente? É isso aí. E para finalizar o vídeo, eu só queria discutir um pouco mais sobre questões de escopo de variável, né? Onde que as variáveis funcionam. Então, por exemplo,
sobre escopo de variável. Quando você declara uma variável aqui dentro de um bloco, o bloco pode ser um if, pode ser um while, um for, qualquer bloco. Quando você declara uma variável pela primeira vez dentro de um bloco, ela só funciona dentro do bloco. Não adianta você chamar ela do lado de fora, que vai dar erro. Vou dar um exemplo disso aqui, ó. Faz conta que essa variável número aqui, e ao invés de eu usar x aqui, eu usei n. Não tem problema nenhum. Por que, que não tem problema passar n diferente aqui? Porque esse x aqui é da declaração. Eu declarei a função e a função está esperando um parâmetro. E o parâmetro eu dei o nome de x, mas está esperando um parâmetro. Aí, na hora que eu chamo essa função, eu passo o parâmetro que eu quiser. Eu posso passar um n, eu posso passar um número direto aqui, 18, entendeu? Olha lá, ó. Eu passei 18. Olha lá, abriu a função aqui no outro monitor. Deixa eu fechar aqui. Que f de 18 dá 634. Então ele ignorou o meu n, não fez nada com o meu n e eu já passei o 18 direto. Então, gente, a diferença é que isso aqui é parâmetro. Isso aqui é argumento. Eu passo o argumento para o parâmetro de uma função. Parâmetro é a variável que está esperando um valor lá dentro da função. Argumento é o valor do lado de fora que vai ser passado para esse parâmetro. Então, argumento é na hora que você está executando. Parâmetro é quando você declarou e está lá esperando para ser executado. Lembrando do vídeo lá do fatorial, se em nenhum momento eu chamar a função f, ela não vai ser executada. Então, ela está declarada com o seu parâmetro, mas eu posso nunca chamar ela para passar um argumento. O argumento é o valor que vai passar para o parâmetro que está esperando. Então aqui eu passei como argumento o n chegou nesse x aqui e executou. Aí retornou o valor aqui para o print e imprimiu na tela. Entendido? Só que essa variável x só funciona aqui dentro. Aquela hora que eu tinha funcionado aqui fora é porque eu estou declarando outra variável x. Lembre-se que o Python é uma linguagem de interpretação. Então, como que é a declaração dela? Quando eu uso ela pela primeira vez num lugar recebendo um valor. Se a primeira vez que eu for usar ela, eu estou querendo imprimir ela, eu estou querendo usar um valor que ela ainda não tem, ela não existe, vai dar erro. Nesse caso aqui, ó, é porque eu tinha declarado essa variável x como parâmetro aqui dentro do bloco e fiz outra variável x que fui aqui e passei. Essas variáveis x aqui são diferentes. Tanto que isso é verdade que vou voltar para n aqui, ó, só para vocês verem. Aí faz conta que o aluno, a pessoa que não está estudando direitinho, acha que aquele parâmetro lá, x, ele vale para qualquer lugar. E lembre-se, o parâmetro só vale lá para dentro do bloco onde você declarou a variável. Isso aí vale também para o if, para qualquer outro bloco. Se eu usar esse x aqui, se eu fizer isso aqui, ó, dá treta. Olha lá. Olha lá. O nome x não está definido. Não está definido, porque aqui do lado de fora, lembre-se, se está fora da indentação da função, está do lado de fora aqui do Python. Aqui do lado de fora, não, em nenhum momento você criou uma variável x recebendo um primeiro valor. Você já quer de cara imprimir um valor que nunca foi recebido. Esse x aqui está dentro do escopo, entendeu? Então, isso aqui não vai funcionar. Agora, isso aqui funciona. X recebe 10. Esse valor que foi declarado aqui fora, ele vai funcionar aqui dentro, entendeu? Ele vai funcionar aqui dentro. Se eu não passar nada aqui, ó, vamos supor que a minha função não vai ter argumento. Esse 10 aqui vai ser calculado, quer ver? Ó. Ele vai pedir esse 5 aqui, eu vou ignorar o n e eu vou imprimir o valor de 10, ó. Olha lá. Valor de 10 aí por causa do símbolo aqui do plot. Deixa eu fechar aqui. Tá vendo? Como o x foi declarado lá de fora e tem esse x dentro do bloco, executa. Ou seja,
Quanto mais fora de um bloco a variável foi definida pela primeira vez com o primeiro valor, a gente chama de variável global. Quanto mais interno dos blocos em que ela foi definida pela primeira vez, recebendo um primeiro valor, a gente chama de variável local. E o próprio nome diz, que só funciona naquele local. Então, se eu fizer outro exemplo aqui, ó, eu tenho esse x igual a 10, funciona aqui, e aí eu declarei um z recebe 3. Esse z recebe 3 só funciona aqui, olha lá. Se eu mandar imprimir, ele vai imprimir esse 3. Mas se eu imprimir aqui, ó, não vai funcionar mais, porque z é uma variável local desse f aqui, ó. Então, se eu executar, lá, ó, de novo, ele já dá errado nesse aqui, ó, que tentou executar primeiro e não está definido. Agora, se eu fechar, ali vai executar, ó. Imprimiu primeiro 3. Deixa eu fechar aqui. Imprimiu primeiro 3. Esse print aqui. Depois retornou o valor para esse 10 global. O 10 foi calculado e foi executado aqui fora. Então, isso aqui é o lado de fora do Python. Tudo que está fora da indentação. O que está indentado são blocos. E aqui é um bloco de função. Deixa eu voltar para o exemplo original para ficar tudo bonitinho aqui, né? Não ficar essa bagunça. Que eu só quis só para explicar mesmo os conceitos. Então agora está tudo certinho. Então é isso aí, gente. Eu só quis demonstrar o escopo. O que é o escopo das variáveis? Aonde ela foi declarada, ela vale para aquele espaço e para espaços mais internos, para espaços mais indentados. Onde agora variáveis declaradas em espaços mais indentados não valem para espaços mais externos. Beleza? Então é assim que funciona o escopo de variáveis do Python. É isso aí. Agora você já sabe aí como que desenha de forma bem simples. Depois a gente vai ver formas de deixar os gráficos mais bonitos, colocar colorido, dá para mexer mais. Mas isso aí usando o pacote SymPy e qualquer outro pacote que você queira usar, é só instalar desse jeito usando o pip3 aí. Você atualiza também o pip aí se for necessário, de acordo com as mensagens aí que o seu Visual Studio Code der para você. Fiquem ligados, dê o like e até mais.